Tem uma coisa no seu quarto que ninguém sabe o significado. Um objeto velho, um bilhete rasgado, uma foto cortada. E você nem lembra porque ainda está ali. Mas se alguém olhasse, entenderia exatamente quem você é. E foi exatamente isso que Martin Lindstrom fez. Ele entrou em casas pelo mundo inteiro, revirou armários, cheirou roupas, descobriu que milhões de dados online nunca revelariam. Bem-vindo ao mundo do Small Data. Parece improvável, mas considere isso. Enquanto empresas gastam bilhões em Big Data, 80% das decisões de compra são influenciadas por fatores que nenhum algoritmo consegue captar. Pequenos detalhes do comportamento humano que passam despercebidos aos olhos destreinados. Neste vídeo vou revelar como essas pequenas pistas do cotidiano estão transformando marcas globais e como você pode usar esse mesmo poder de observação para revolucionar o seu negócio, sua carreira ou até mesmo sua vida pessoal. Vamos mergulhar nas revelações surpreendentes do livro Small Data, as pequenas pistas que revelam grandes tendências, de Martin Lindstrom. Ele não é um autor qualquer, considerado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Ele é um dos maiores especialistas em branding e comportamento do consumidor e autor de best-sellers como A Lógica do Consumo. Hoje todo mundo fala de Big Data, algoritmos, IA, perfis digitais, rastreamento de cliques, mas há um problema. Os Big Dados, eles mentem, eles mostram o que você fez, mas não por que você fez. Eles sabem que você comprou um sabonete, mas não sabem que foi porque você sentiu saudade da mamãe. E aí é onde entra Lindstrom, que diz, para entender o coração humano, você precisa olhar para o pequeno. Ele viajou por 70 países, entrou em centenas de lares e descobriu que os maiores insights vêm dos menores detalhes. Hoje eu vou te mostrar como ele faz isto. A jornada de Martin Lindstrom com o Small Data começou na infância. Ele foi acometido por uma doença que o manteve na cama por um longo período. E aí ele começou a desenvolver uma habilidade extraordinária, que é observar. Observar padrões, detalhes, comportamentos. E essa habilidade combinada com a sua paixão por Lego, ele chegou até a construir na sua própria jardim uma Legoland, formou a base do que viria a se tornar a sua metodologia revolucionária. Mas o conceito de Small Data ganhou forma definitiva durante uma conversa que ele teve com Gladwell, autor de O Ponto da Virada. Enquanto eles observavam girafas e elefantes na savana, na Zâmbia, Gladwell ele contou a Lindstrom uma lenda urbana fascinante. Em 1960, John F. Kennedy teria matado a indústria de chapéus masculino ao ser o primeiro presidente americano a não usar chapéu na sua posse. Na verdade, Kennedy usou o chapéu no caminho até a cerimônia, mas ele tirou antes de subir para o pódio. E esse pequeno gesto, quase que imperceptível, desencadeou uma revolução na moda masculina. Foi aí que Lindstrom teve o seu momento eureka. Se um detalhe tão pequeno poderia causar uma transformação tão grande, que outros detalhes aparentemente insignificantes estão mudando o mundo ao nosso redor? Desde então, Lindstrom ele visitou mais de 2.000 casas de consumidores em 77 países diferentes, observando não o que as pessoas dizem, mas o que elas fazem, como elas organizam suas geladeiras, onde colocam seus sapatos, como decoram as suas casas. Small Data, como ele define, são pequenas pistas do cotidiano que revelam desejos não expressos dos consumidores e podem desencadear grandes tendências. Se Big Data é como observar a Terra do espaço, Small Data é como você examinar grão de areia com um microscópio. É a arte
de ler pistas emocionais escondidas no comportamento cotidiano. Não é estatística, é intuição apoiada por observação extrema. Enquanto o Big Data pergunta quantos, o Small Data pergunta por quê. Por exemplo, uma empresa queria saber por que vendia mal na Rússia. O Big Data mostrou baixa conversão. Lindstrom foi lá, visitou casas, viu algo estranho, frascos de ketchup Heinz guardados na geladeira. Nenhum estava em uso, todos estavam vazios. Por quê? Era um símbolo. O ketchup representava o ocidente, o luxo, o status. Guardar o frasco, mesmo que vazio, era como guardar um troféu. O produto não precisava ser melhor, precisava significar mais. Nenhum caso ilustra melhor o poder do Small Data do que a história da Lego, uma empresa que o próprio Lindstrom conhece intimamente, tendo sido consultor também da marca. No início dos anos 2000, a Lego estava à beira da falência. Desde meados dos anos 90, ela vinha se afastando do seu produto principal, os blocos de montar, e diversificando para parques temáticos, roupas, videogames, loja de varejo. Por quê? Porque o Big Data dizia que as crianças da era digital exigiam gratificação instantânea. As pesquisas de mercado convencionais sugeriam que a nova geração não tinha paciência ou atenção de se envolver em projetos de construção complexos. Os números indicavam que as futuras gerações perderiam o interesse na Lego, mas o Small Data contou uma história completamente diferente. Durante uma visita à casa de um garoto de 14 anos, fã da Lego, Lindstrom fez uma descoberta surpreendente. O menino mostrou com orgulho o tênis de skate surrado que ele tinha, explicando que aquele desgaste específico era uma medalha de honra entre os skatistas, um símbolo de maestria e dedicação. Foi então que Lindstrom ele percebeu: as crianças conquistam uma moeda social entre os seus pares, com base na maestria que demonstram em seu hobby escolhido. Elas não queriam menos desafio, queriam mais desafio. O resultado, a Lego reforçou seu produto principal, criou desafios de construções mais trabalhosos e 10 anos depois, a Lego se tornou a maior fabricante de brinquedos do mundo, ultrapassando a Mattel pela primeira vez. Pense nisso! Uma empresa bilionária foi transformada não por grandes volumes de dados, mas pela observação atenta de um único par de tênis surrados. Que sinais sutis seus clientes estão enviando que você pode estar ignorando? Um dos conceitos mais poderosos que Lindstrom apresenta é o de DNA emocional. A ideia de que deixamos pequenas pistas emocionais em tudo o que fazemos. Assim como uma cena de crime contém DNA físico, que pode levar ao culpado, um fio de cabelo, uma impressão digital, nós deixamos para trás um DNA emocional igualmente revelador. A maneira como nós colocamos os nossos sapatos, organizamos a nossa geladeira, penduramos quadro ou até mesmo usamos o papel higiênico. Todos são detalhes Small Data que têm um potencial de revelar um vislumbre surpreendente de quem realmente somos. Nossas verdadeiras personalidades, nossas necessidades, desejos e esperanças. Um dos exemplos mais fascinantes vem da observação de Lindstrom sobre ímãs de geladeira em dois países aparentemente muito diferentes, Rússia e Arábia Saudita. Na Rússia, ele notou que as mulheres exibiam ímãs de geladeira com temas artísticos, delicados, femininos, uma expressão de seus sonhos, fantasias e aspirações. Esses ímãs simbolizavam um desejo de escapar da dureza e masculinidade da vida russa, representando as esperanças que as mães russas tinham de que seus filhos pudessem um dia viver vidas menos limitadas e mais refinadas. 2 anos antes, na Arábia Saudita, Lindstrom observou que os ímãs de geladeira exibiam ícones internacionais óbvios.
A Torre Eiffel, Big Ben, a London Bridge. Qual era a conexão entre os imãs sauditas e os russos? A necessidade de escape. Mais intrigante ainda, ele notou que as pinturas nas casas sauditas tinham todas um tema comum: água. Em um país desértico, onde a água é escassa e preciosa, esse padrão revelava um desejo profundo e não expresso. O que os objetos ao seu redor revelam sobre seus desejos não expressos? Que DNA emocional você está deixando para trás sem perceber? Um dos insights mais profundos é que todas as culturas são, de alguma forma, exageradas, e nesses exageros podemos encontrar desejos universais. Ele afirma que, apesar de existirem 7 bilhões de pessoas na Terra, há apenas 500 ou 1.000 pessoas verdadeiramente únicas no planeta. Isso não diminui a nossa individualidade, mas destaca como estamos conectados e como podemos ser divididos por 4 critérios: clima, governança, religião e tradição. O Japão, por exemplo, ele tem uma cultura de extremo formalismo e controle. Esse exagero revela um desejo oculto por momentos de liberdade e espontaneidade, algo que podemos ver na popularidade de karaokês, em certos aspectos da cultura pop japonesa, onde as pessoas elas podem temporariamente escapar das rígidas normas sociais. Nos Estados Unidos, o individualismo extremo revela um desejo oculto por uma conexão comunitária, algo que podemos observar no sucesso de redes sociais, aplicativos que prometem aproximar as pessoas. Vamos explorar como você pode aplicar os princípios Small Data nos diferentes contextos. Para negócios, uma empresa de cosméticos estava lutando para se conectar com consumidoras mais jovens. Em vez de fazer mais pesquisa de mercado, eles seguiram a abordagem do Small Data e visitaram os banheiros das mulheres jovens. O que eles descobriram? A maioria organizava os seus produtos de beleza não por marca ou categoria, mas por cor, criando um arco-íris de produtos. E isso levou a uma completa reformulação das embalagens, focando num sistema de cores vibrantes que permitia uma fácil identificação. As vendas dispararam. A técnica de imersão é fundamental aqui. Passe tempo no ambiente natural dos seus consumidores, observe como eles realmente usam os produtos, não como dizem que usam. No marketing, uma campanha publicitária para uma marca de alimentos estava prestes a ser lançada com o tema Tradição Familiar, mas observações em casas de consumidores revelaram que, embora as pessoas falassem sobre tradição, os seus comportamentos reais mostravam uma busca por conveniência e inovação. A campanha, então, foi completamente reformulada para tradição reinventada, mostrando como receitas tradicionais podiam ser adaptadas para vidas modernas e ocupadas. O resultado foi uma conexão mais autêntica com o público. A técnica aqui é identificar a discrepância entre o que as pessoas dizem e o que realmente fazem e focar no comportamento, não nas palavras. Na liderança, um CEO estava frustrado com a falta de colaboração entre departamentos. Em vez de ele fazer mais treinamentos de trabalho de equipe, ele decidiu observar como as pessoas realmente interagiam no escritório. E ele percebeu que os únicos momentos de verdadeira colaboração entre os departamentos acontecia na cafeteria. A solução? Redesenhar o escritório para criar mais cafeterias, espaços informais onde as pessoas de diferentes equipes podiam se encontrar naturalmente. A técnica do Office Safari é valiosa aqui. Observe o seu ambiente de trabalho como um antropólogo, notando padrões de movimento, interação e comunicação. Para o desenvolvimento pessoal, o Small Data ele não se aplica apenas a negócios, ele pode transformar a sua vida pessoal também.
Experimente, por exemplo, observar seus próprios padrões, como você organiza seu espaço, quais objetos você mantém por perto, que roupas você escolhe quando ninguém está olhando. Esses pequenos detalhes, eles podem revelar desejos não expressos e ajudar você a tomar decisões mais alinhadas com os seus verdadeiros valores e aspirações. A técnica do diário de observações pessoais, ela é poderosa. Por uma semana, anote pequenos comportamentos que você percebe em si mesmo, sem julgamento. Os padrões que emergirem podem surpreendê-lo. À medida que avançamos para um mundo cada vez mais dominado por inteligência artificial, Big Data, você poderia pensar que o Small Data se tornaria menos relevante. Mas Lindstrom argumenta exatamente o oposto. Eu prevejo o Small Data substituirá o Big Data até 2017, disse ele em 2016. E embora essa previsão não tenha se concretizado completamente, o princípio por trás dela é mais relevante do que nunca. Quanto mais automatizados e digitais nós nos tornamos, mais valor existe na observação humana e na compreensão das nuances do comportamento, que algoritmos simplesmente não conseguem captar. Os algoritmos, eles podem nos dizer o que as pessoas estão fazendo, mas raramente nos dizem por quê. E é no porquê que encontramos as oportunidades mais transformadoras. A verdadeira magia acontece quando nós combinamos Big Data e Small Data, usando grandes conjuntos de dados para identificar os padrões amplos e então mergulhando fundo com observação humana para entender as motivações que não estão tão claras. Num mundo que é cada vez mais digital, a nossa capacidade de observar o analógico, os pequenos detalhes físicos e emocionais da vida humana se torna não apenas valioso, mas um verdadeiro superpoder. Como disse Lindstrom, as maiores descobertas não vêm de planilhas gigantes, mas de pequenos momentos de observação que mudam tudo. Da próxima vez que entrar num quarto, num escritório, num carro, pare, olhe. Pergunte o que esse lugar diz sobre quem vive aqui. Porque enquanto o mundo corre atrás de números, quem entende o pequeno entende o essencial. Se esse vídeo te fez ver o mundo de outro jeito, deixa seu like. É o maior apoio. Compartilhe também com quem ama entender as pessoas. E inscreva-se no canal para mais vídeos sobre segredos invisíveis aí da mente humana. Porque às vezes a verdade está na gaveta que ninguém abre. Até o próximo